Irmãos e amigos, aos internautas, às famílias reunidas que nesta manhã estão participando do louvor e palavra. Nossa gratidão a Deus. 2025 seja um ano de paz, saúde e prosperidade para você, toda sua casa. E a nossa oração enquanto igreja é a bênção do Senhor para as vossas vidas. Na manhã deste dia, nós vamos convidá-lo à leitura da palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 ao 16. E deste texto extrairemos o tema: nossas escolhas refletem o nosso futuro. Não se esqueça que as escolhas feitas hoje, ela refletirá no seu amanhã. Leiamos, pois: porque este mandamento que hoje te ordeno, de não é encoberto e tampouco estar longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco estar da além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas a possuir. Deus tratando com o seu povo. A palavra de Deus nos traz nesta revelação poderosa que Deus faz propostas, Deus estabelece leis para que o seu povo possa ser orientado. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 13, Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Portas significa lugar de passagem, e o Senhor, Ele mostra duas portas, uma larga, isto é, a porta da facilidade. E certamente pela porta da facilidade são muitos que entram por ela, porque não existe exigências, mas seguramente não é esta a porta que o Senhor quer que você entre. O Senhor também falou sobre dois caminhos: o caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à salvação. E o caminho que conduz à perdição
muitos são os que entram por ele. Por ele está aí o mundo, com seus prazeres, com seu convite. Está aí o mundo com as suas influências. Está aí o mundo convidando a todos para gozar a vida. E lamentavelmente, os que entram por esta porta, os que passam por este caminho, muitas das vezes tarde demais descobrem que não estão gozando da vida, mas é a vida que estão gozando destas pessoas. Então a escolha é do homem, não se esqueça disso. É você quem vai fazer a sua escolha. É você que vai decidir o seu amanhã, o seu futuro, a sua eternidade. Tudo depende de você, não única e estritamente de Deus. Deus sim, já reservou antecipadamente o melhor para a sua vida. Todavia, para que você possa decidir acertadamente, você precisa de estar no caminho do Senhor, está disposto a ouvir a sua voz, está disposto a obedecer a sua palavra. O sábio Salomão, no capítulo 15, versículo 24 do livro de Provérbios, ele escreveu: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. Ele está mostrando que existe dois caminhos: um caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o céu. Céu e inferno são duas realidades que alguns creem e a maioria não acreditam, lamentavelmente. E isto é quando eles descobrem que isto é uma verdade, muitos deles descobrem também que é tarde demais. Jesus Cristo, ele conta uma parábola de dois homens. Um homem muito rico, que vivia esplendidamente. Um homem muito rico, que tinha em abundância, que tinha em fartura. Um homem que se vestia de púrpura. Um homem que se vestia de linho finíssimo e que vivia os seus dias regalada e esplendidamente. Mas fala também de outro homem muito pobre. Este homem pobre se chamava Lázaro, e Lázaro jazia na porta daquele homem muito rico. E Lázaro, na sua fome, na sua pobreza, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Observe estas duas situações: alguém que tinha tudo e alguém que não tinha nada. Alguém que tinha muita necessidade e alguém que não tinha nenhuma necessidade material. Porém, um dia ambos morreram. Morreu o pobre, morreu o rico. E aconteceu que quando o pobre morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas morreu o rico e foi sepultado. É incrível como Jesus Cristo, ele descreve esta situação. Ele diz o seguinte, capítulo 16 de Lucas, versículo 22, que morre um mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, a saber, ele foi levado para o paraíso. Mas também morre o pobre, e o pobre ao morrer, o rico ao morrer, ele foi sepultado. Glória a Deus. Ora, a pergunta que não nos deixa calar é: e o pobre não foi sepultado? Claro.
O pobre foi sepultado, tanto quanto foi o rico. Porém, Jesus diz que o pobre foi levado pelos anjos, e apenas diz que o rico foi sepultado. O Senhor Jesus, ele faz um destaque aqui da eternidade. Ele está revelando e mostrando que quando o homem morre com Cristo, ele, ao deixar o seu corpo aqui na terra, ele é conduzido para o paraíso pelos anjos. Diferente daqueles que vivem aqui na terra sem Cristo. Ao morrer, eles não são conduzidos por Cristo, por anjos, para o paraíso. Como disse Salomão, para o entendido o caminho da vida é para cima. Então Lázaro foi para cima. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. Aqueles que assumem um compromisso com Deus, Deus assume um compromisso com ele. Você que me ouve na manhã deste dia, você já assumiu um compromisso com Deus? Eu estou falando de um compromisso com Deus. Eu não estou falando um compromisso com uma religião. Eu não estou falando um compromisso com uma filosofia diferente de vida. Eu não estou falando de um compromisso com uma bandeira denominacional. Não é isso. Até porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio estabelecer uma igreja e ele chamou de minha igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Mas ele não denominou, ele não deu um rótulo, um título, se bem verdade que eu não sou contra, aleluia, mas isto é apenas para mostrar a diferença, glória a Deus, para descrever aquela igreja daquela outra. Mas a grande verdade é que Jesus veio e estabeleceu sua igreja. E agora nesta parábola, Jesus mostra duas grandes verdades sobre a eternidade. Você sabia que com a morte não se acaba tudo? Como algumas pessoas descrevem, que com a morte tudo se acaba. Não, Senhor. Com a morte apenas há uma separação entre o que é terreno e o que é celeste, ou o que é espiritual. Entre o homem é dotado de espírito, alma e corpo. Glória a Deus. O corpo, ele veio do pó, e está escrito que o homem veio do pó e ao pó tornará. Alguns, de forma equivocada, tomam este versículo para dizer que o homem volta ao pó, então acaba tudo, e não há lembrança disso aí, de forma alguma. Aleluia. O homem volta para o pó, o seu corpo, que é matéria, mas a sua alma e o seu espírito vai para a eternidade, ou para cima, se ele assumiu um compromisso com Deus, Deus assumiu um compromisso com ele, ou para baixo, se ele não assumiu um compromisso com Deus, Deus também não assume um compromisso com Deus. Foi a escolha dele. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: olha, Deus não coloca ninguém no inferno. Verdadeiramente estas pessoas estão corretas. Deus não coloca ninguém no inferno. Quem leva o homem para o inferno são os seus pecados, é a consequência dos seus erros, é a consequência das suas escolhas. Ele escolhe andar longe de Deus, Deus respeita. Ele escolhe não servir a Deus, Deus respeita. Ele escolhe a orgia, ele escolhe a prostituição, a depravação, a imoralidade. Então todas as coisas abomináveis, contrário à natureza de Deus, que é santo, o homem escolhe, e Deus respeita. Porém, isto tem uma consequência. Aquele rico,
ele morre. E a Bíblia diz no versículo 23, que no inferno ele ergue os olhos e lhe é permitido ele ver ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele começa agora a clamar. Veja o clamor do rico em Lucas 16 e 24. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Este é o destino daqueles que negam a Jesus, daqueles que não assumem um compromisso com o Senhor. E Abraão lhe responde: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado, mas você é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que nem que quisessem podia passar para lá, nem os de lá passaria para cá. E ele disse: pai Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai. Agora ele lembra da sua família, ele lembra dos seus irmãos, e ele, sabendo o estilo de vida que os seus irmãos viviam, que não era diferente do estilo de vida que ele vivia enquanto aqui na terra, e agora ele acorda para esta triste realidade. Jamais ele acreditou que havia um inferno. E para ir para o inferno, você não precisa ter fé. Para ir para o céu só vai se crer. Mas para o inferno não precisa de fé. Ele descobre isto tarde demais. Por quê? Porque agora ele estava no inferno. E nesse momento ele lembra dos seus irmãos e fala, pede misericórdia a Abraão e diz: olha Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Eu peço que tu envie alguém para dar testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Preste atenção, meu amigo. Glória a Deus. Ele sabia que os seus irmãos um dia também morreria. E ao morrer, iria para o lugar que ele estava, a saber, para um lugar de tormenta, para o inferno. E não era isso que ele queria para os seus irmãos. Aleluia. Ele queria que os seus irmãos tivessem um futuro melhor. Quem sabe como o de Lázaro, que ele estava vendo do seio de Abraão, desfrutando daquele lugar maravilhoso. E ele disse: mande alguém para dar testemunho. A resposta de Abraão: eles têm Moisés, ele tem os profetas, ouça-nos. Ouçam-nos. Sabe o que isso significa? Hoje no século 21, que aqui na terra, você que me ouve e ainda não está servindo a Deus, que hoje você tem o Evangelho, que significa as boas novas de Deus, que hoje você tem igrejas sérias, que hoje você tem pregadores, cantores, profetas, que estão fazendo o trabalho do Senhor aqui na terra. Aleluia. E não adianta desculpas. Não adianta naquele momento, naquele dia, você dizer: eu não acreditei porque tinha muitas igrejas erradas, eu não acreditei porque tinha muitos pastores pecando, eu não acreditei porque tinha muitos irmãos e irmãs vivendo dissolutamente. Ora, aleluia, ninguém escapará do juízo de Deus,
por conta de pecados de outrem, de forma alguma. Deus tratará pessoalmente com cada um. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No momento em que você entrega para Jesus sua vida, não há para você mais nenhuma condenação. O mesmo Paulo, no mesmo livro, ele diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta a Deus pelos meus erros, pelos meus pecados. Não, Senhor, você vai dar conta a Deus pelos seus erros e pelos seus pecados. Deus julgará a cada um individualmente. Então aquele moço agora pede misericórdia pelos seus irmãos e manda que ele mande alguém. E ele diz: não, lá na terra ele já tem. Glória a Deus. E agora mais uma vez ele tenta. E Abraão diz: olha, ele diz: mande alguém dos mortos ir lá na terra. E ele: sinto muito, mas quem morreu não pode ir para lá, nem quem está vivo pode vir para cá. Se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, também tampouco acreditarão que ainda alguém dos mortos ressuscite. Jesus descartou todas as possibilidades de salvação para o homem depois da morte, porque está escrito que depois da morte segue-se o juízo final. Portanto, nesta manhã eu quero pontuar 3 grandes verdades para você não esquecer. Aleluia. A primeira verdade que eu quero pontuar para você, que a escolha é sua. A segunda verdade que eu quero pontuar para você: Deus respeita o seu livre arbítrio. E a terceira verdade que eu quero pontuar é sobre o preço da rejeição. Aleluia. O preço da rejeição. A escolha é do homem. Você pode escolher o caminho que você quer andar. Você pode escolher a porta que você pode entrar. E de acordo com a sua escolha, você terá o seu resultado. Se você escolher na vontade de Deus, você entra no céu pelas portas. Se você escolher a sua vontade, certamente você não entrará nos céus. Certamente você não subirá. Certamente você descerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Provérbios 14:12, Salomão disse: há caminhos, há, verbo haver, existir. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles, desses caminhos, é a morte. Então o melhor caminho se chama Jesus Cristo. Foi ele que disse: não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Nós estamos aguardando ele. Aleluia. Para que aonde eu esteja, aonde ele está, no céu, vocês estejam também comigo. Então nós estamos aguardando Jesus para irmos morar no céu. Pastor, mas eu não acredito no céu. O fato de você acreditar ou não é um problema pessoal e seu. Eu acredito e por isso eu vou chegar lá. Aleluia. Em segundo lugar, Deus respeita seu livre arbítrio. Números, capítulo 10, versículo 29 ao 32. Preste bastante atenção. Moisés estava a caminho de Canaã, e Canaã era a terra prometida. Moisés com o povo de Deus eram
estavam escravizados no Egito, mas Deus com mão poderosa os tirou de lá. O Egito é um símbolo do mundo. O homem no pecado, ele é escravo do pecado. O homem no pecado, ele está no mundo. Quando eu falo no mundo, você pode dizer: pastor, mas o senhor não está no mundo também? Não, estou falando daquele mundo como sistema implantado por Satanás, sistema diabólico. Isto é o mundo em que nós estamos falando. Então Moisés estava a caminho da terra prometida, a saber, Canaã. Nós também, na nossa geração, estamos em caminho da terra prometida. Qual é a terra prometida, pastor? O céu. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então, em Números capítulo 10, versículo 29, disse Moisés a Obabe. Quem era Obabe? Filho de Reuel, midianita. Ele era sogro de Moisés. Glória a Deus. Moisés era sogro. Nós caminhamos, disse Moisés, nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem. Preste bastante atenção nesta revelação. Oh, aleluia. O Senhor disse, Moisés falou: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco. Disse Moisés a Obabe: e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Escute, o Senhor falou bem sobre Israel. Aleluia. E agora Obabe disse: não irei. Não irei. Por que, Obabe, você não quer ir? Há tanta gente que está dizendo não para Deus. Há tanta gente que está dizendo não para o Evangelho. E ele disse: eu não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Preso aos bens materiais e preso aos bens sentimentais. A palavra de Deus manda que amemos a Deus acima de qualquer coisa. Amar a Deus mais do que amar o pai, a mãe, os irmãos, enfim. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olho nos servirá. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto, presença de Deus, caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para ali buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre este de dia, quando partiram do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados saíram os seus inimigos, fugiam diante deles os seus aborrecedores. A nuvem era o símbolo da presença de Deus, e quando eles saíam, a nuvem levantava, eles levantavam, a nuvem andava, eles andavam. Então Deus estava respeitando o livre-arbítrio. Está escrito Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos, destituídos ficaram da glória de Deus. Ainda está escrito Hebreus 9:27, porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23 e Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado uma só vez, vindo depois disto o juízo. Observe que as escolhas sua, ela define o seu futuro. Você escolhe e Deus respeita a sua escolha, porque a escolha é sua. Em segundo lugar, você tem o quê? Algo que recebeu de Deus chamado livre-arbítrio. Deus respeita
o que você escolhe. Deus respeita o que você quer. Aleluia. Então Deus sempre procura o homem para perdoá-lo. Obabe precisava sim se juntar ao povo de Deus. Por quê? Porque Obabe não estava no caminho. E ele recebe o convite para entrar no caminho, mas ele rejeita por causa da terra e por causa da família. Deus sempre procura o homem para perdoá-lo. Deus procura, sim, através dos profetas. Deus procura através do seu próprio Filho, a saber, Jesus Cristo. E Deus procura através da igreja. Lembra-se de Adão? Adão, morador do Éden, lugar de prazer e lugar de delícia. Adão, homem perfeito, todavia ele desobedece a Deus. Ele abraça o pecado e esquece das leis do Senhor. Aleluia. E agora Deus o procura. Eu quero dizer nesta manhã que você me ouve, já estamos no final do programa. É que Deus não desiste de você. Deus não desistiu de você, ainda que você errou, ainda que você pecou, ainda que você se distanciou, ainda que você fez coisas terríveis contra Deus. Mas Deus te ama. E Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua vida. Por isso, considere um preço a ser pago. E não se esqueça que a rejeição, ela tem preço. Rejeição significa, rejeitar significa recusar, largar. Glória a Deus. Escute, o destino eterno do homem depende das suas escolhas no corpo de carne nesta vida. Enquanto você está nesse corpo de carne, você pode sim escolher o que você quer. Preste atenção em algumas escolhas que deram errada. A escolha do rico e a escolha de Lázaro. O rico escolheu as suas riquezas, os seus bens, a sua vida esplêndida e regalada. Lázaro escolheu, mesmo na dor, no sofrimento, na doença, escolheu andar com Cristo. Davi e Saul. Davi pecou, mas ele escolheu se arrepender, ele escolheu confessar os seus pecados, e ele disse ao Senhor: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, torna-me a dar alegria da tua salvação. Saul pecou, mas não se arrependeu, ele voltou atrás, por conta da aparência. Aleluia. Davi era rei, Saul também, mas Saul não aceitou a disciplina, e a disciplina veio através de Samuel, e ele partiu para Samuel, para que Samuel pudesse honrá-lo diante do povo. Ele estava preocupado com a honra dele e não na de Deus, e Samuel deu as costas e saiu. Ele pegou em Samuel na sua estola sacerdotal e puxou, e quando puxou, rasgou, e Samuel profetizou: hoje o teu reino foi rasgado. E nunca mais ele recebeu outra oportunidade. A escolha de Judas Iscariotes. Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas, e isto lhe custou a morte física e a morte eterna. Glória a Deus. A escolha nossa diante do mundo, diante da cruz. Quem nós escolhemos? Sofrer com Cristo ou viver plenamente e regaladamente com o mundo, com os prazeres, com as orgias? Então nós temos escolhas: escolher o mundo ou escolher a cruz de Cristo. E qual é a minha escolha? E qual é a sua escolha nesta manhã? Glória a Deus. Escute, deixa concluir dizendo: cada homem é o que deseja ser. Tudo depende da escolha que ele fizer. Disse Jesus: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. E eu concluo aqui, agradecendo a Deus pela sua participação, agradecendo a Deus e pedindo para que Deus tenha misericórdia e te ajude, e faça um convite na manhã deste dia: entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Esta manhã eu te convido, aonde você estiver, aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aonde você estiver, dê um like, dê o seu like aí dizendo: eu quero andar com Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero ser um servo de Deus. Então faça a sua decisão neste momento, em o nome do Senhor.